Inspirados pela leitura, podemos nos perguntar duas coisas. Por que não? E para quem? Por favor, se coloquem de modo confortável. E nesse momento, permitam-se abandonar qualquer expectativa. Abandone qualquer esperança de que alguma coisa aconteça. Abandonem a própria ideia de iluminação e de despertar. Ao mesmo tempo, abandonem todo e qualquer esforço. Todo e qualquer esforço para concentrar-se, para respirar corretamente, para adquirir uma postura exemplar. Apenas abandone. Abandone as expectativas e os pensamentos sobre o futuro. Deixe do lado de fora os pensamentos e as lembranças do passado. Nada que você aprendeu até agora precisa ser recorrido. Apenas ser. Que esforço é necessário para apenas ser? Se a mente vem a resposta nenhum, abandone inclusive a mente. Os conceitos, as imagens, permita-se ficar com o que está aqui. Por que não? Permita-se perceber que aqui, agora, isso é tudo o que precisa ser. Sem criar frases, permita-se apenas vibrar, sentir, intencionar, por que não? É possível perceber nesse campo da presença, aqui e agora, a vida acontecendo ao nosso redor. Temperatura do ar, o cachorro latindo, pessoas conversando. É possível perceber o corpo, seus sinais, o coração batendo e a respiração acontecendo. Permita-se
dizer para tudo isso sim. E aos poucos, perceba para quem tudo isso aparece. As percepções do corpo aparecem para a mente e para a consciência. As percepções da mente aparecem para quem? A vida acontecendo é percebida pela vida acontecendo. Ao permitir-se apenas ser, adotando uma postura de por que não, nos abrimos para o que qualquer coisa aconteça. Isso que abre pode ser observado como um alguém. Quando nos perguntamos para quem a vida aparece, uma resposta pode surgir à mente: eu, a mim. Esse eu também está acontecendo aqui e agora. Observe esse eu para mim. É a própria sensação de existir aqui e agora. Sem criar frases, permita-se investigar, vibrar, intencionar a questão que permanece. Para quem? Enquanto houver uma resposta, eu, isso também pode ser observado. E, portanto, é observado por quem? Permita-se ser direcionado para o lugar onde não há alguém por essa pergunta. Apenas sendo a vida, observando a vida, sem distinção.
Ao perceber sensações do meio, você pode de novo perguntar: isso aparece para quem? E essa pergunta direciona a consciência para ela mesma, para o vazio, para a própria existência. Ao perceber seus pensamentos e memórias, mais uma vez, para quem elas aparecem? E a pergunta direciona para o silêncio. As expectativas e as avaliações sobre o que acontece, sobre as circunstâncias, são criadas por um eu. São as minhas expectativas, é o que acontece comigo. É como eu acho se é bom ou se é ruim. Esse eu pode ser observado, visto, a imagem que cada um faz de si mesmo. Essa imagem e esse eu aparece para quem? Mais uma vez, essa pergunta aponta para o vazio, para o silêncio, para a própria fonte da vida. Ao perceber a própria imagem do eu que gera expectativas e avaliações e que assume identidades como o guerreiro, o meditador, a salvadora, a professora, o professor, essas imagens também são vistas. O próprio eu que veste essas capas é visto por quem? Essa pergunta aponta para o aqui e agora. Isso, a sua presença, a presença. Não é nem sua, é só a presença. O sua ainda remetia ao eu. Essa presença é profundamente conectada com a vida e com a fonte. Dela brota sabedoria, amor, compaixão.
paz. Isso é paz. Isso é amor. Isso é sabedoria. Apenas sendo. Não precisa da intermediação da mente nem do eu. A última pergunta para esse exercício é: eu posso apenas viver sem esse eu? Posso viver apenas sendo presença? De que me serve o eu? Para que me serve o eu? Ele é meu Senhor ou meu instrumento de manifestação? Instrumento de manifestação dessa presença conectada com a vida, com a fonte de sabedoria, paz e amor. Se eu posso abrir mão desse eu, que expectativas essa presença tem? O que isso precisa? Apenas ser. Mantendo o senso de presença, ainda conscientes do para quem o eu aparece, abram lentamente os olhos. Tome consciência da sala, do corpo, do espaço, do aqui e agora. Para além do estado meditativo, o próprio estado de vigília. Existe diferença na compreensão da presença que você é, da própria vida acontecendo, sendo você, e da capacidade de se perceber como além do eu? Isso que fala português e que entende português, que faz parte da estrutura do eu, pode ser percebido, mas você precisa estar misturado com isso? Se eu estalar meus dedos, isso muda a consciência da sua presença? Abrir os olhos, olhar para os lados, altera o ser que você só é, a vida que você é? Isso faz parte do exercício. Abra os olhos. Vá além do estado meditativo. O estado meditativo é só um caminho para acessar o que você já é, aqui e agora. Ele só serve na medida em que traz clareza para que a gente possa ir além dele, permanecendo nele, além dele, fora dessa sala, fora do contexto meditativo. Não é mais simples do que sair para ir para o monte. É aqui e agora, aonde quer que o aqui e agora esteja. É reduzir-se ao momento, à vida acontecendo naquele momento, permitindo a compreensão de que o eu, o ego, é um instrumento, é uma abstração funcional, é uma imagem que a gente faz da gente mesmo e que nos ajuda nessa relação da vida sendo a própria vida. É uma manifestação da presença
E aí algumas pessoas vão chamar da presença divina, do Espírito Santo, outras vão chamar da natureza búdica. Isso não importa, importa. Para a presença que você é, importa o nome? Quem é você além do seu nome e dos seus pensamentos? Seu nome, seus pensamentos, seu corpo, seu ego são instrumentos para a manifestação da presença divina. Se ele ficar no meio do caminho querendo decidir o que eu quero, ele está atrapalhando essa manifestação. E a meditação é só um dos caminhos para reconhecer isso. E ela só serve na medida em que ela termina e você continua. A consciência, a clareza continua. Só para isso. Não é o nosso, não. Não existe limite para a consciência, nem de tempo, nem de espaço. Começar e terminar o estado meditativo é irrelevante para a consciência. Desde que ela se instala com clareza para essa mente. O que é necessário é que essa mente se familiarize com essa presença e abandone o velho hábito de achar que é alguém, que é alguma coisa. E que controla, e que manda alguma coisa. Na verdade, se a gente parar para prestar atenção, todos nós estamos suscetíveis à grande vontade da vida, de Deus, enfim, das circunstâncias. E eu falo isso muito respeitosamente, não é que o nome não importa, é porque para cada pessoa isso vai ter um nome, mas isso é um fenômeno humano. Reconhecer-se como uma consciência plena, presente aqui e agora, como uma manifestação da vida, né, dessa presença mais ampla, é uma possibilidade humana. É metacognição, é ter consciência da consciência. E isso é o que é a preciosidade da existência humana. É o mais profundo e mais raro da possibilidade do ser humano. Quando o ego sai da frente, do caminho, para de atrapalhar, a gente vê, a gente tem olhos para ver, a gente tem ouvidos para ouvir. Porque o ego fica achando que tá alguma coisa. Mas assim, quando a gente pergunta, tá, isso é para quem? Se você responder para mim, é o ego respondendo. Se você não responder ainda, se essa pergunta para quem aponta para um vazio, para a fonte, só para uma resposta amorosa, isso é muito claro, é muito nítido. Quando vem uma resposta de sabedoria, de amor, de compreensão, você sabe que isso já é o ego dando lugar, servindo, né? Tá a serviço dessa vontade maior, né? Maior que nós. O ego tem aquela vontade. Enquanto tem o eu quero, não tem o tudo bem, não tem o eu aceito. Não é nem eu aceito, porque não é como tem o papel da raiva, não é o aceitar plenamente. Tem uma abertura. Tem o eu sou. Mas o eu sou sem continuidade, é só o eu sou. Não é eu sou isso, aquilo, homem, mulher, até nem presença, né? A gente fala presença para ser didático, mas quando deixa de ter o eu quero, isso, sai do funcionamento do eu quero para o funcionamento do eu sou. Só sou. E sou presente, e respondendo para a vida amorosamente. E aí o ego vai se acostumando com isso. Vai se familiarizando com isso. Ele ainda reage, ele reluta, ele vai apresentar, aí ele começa a apresentar todas as podridões. E ele vai te dizer assim, você não merece. Mas ele está dizendo isso para você mesmo. E aí entra na noite escura da alma.
aí você vai ver sua sombra, porque ele vai começar a te mostrar tudo, toda a sua sombra. Mas você continua aberto para a vida e deixa a luz trabalhar a sombra, e isso vai se integrando. E pode ser bem profundo, Mas à medida em que você não desiste de se manter conectado com a fonte, com a luz, com a vida, com Deus, com o Espírito Santo, essa relutância do ego vai amainando. E aí ele vai encontrando o lugar de servo, de servidor, né? Então, esse é o lugar dele. Esse é o lugar do ego, né? De servir. Ele é um péssimo patrão. Péssimo patrão. Mas é um excelente servo. E é para isso que ele está aqui. A gente não está cinicamente negando o ego. A gente só está dizendo, olha, encontra o seu lugar. Porque tem a vontade maior, a luz maior, o ser em conexão com a vida, que responde a ela de um modo mais coerente, mais amoroso, mais harmonioso, mais sábio. E isso traz felicidade para você mesmo, para os outros à sua volta. Então, o caminho da meditação é um caminho para dentro inicialmente, mas ele só serve se ele te levar para fora no final das contas, para servir. Para servir, se colocar a serviço da vida, de Deus, enfim, com sabedoria, amor, compaixão, como a gente tenta praticar, né? E o ego precisa se familiarizar com isso, ele precisa se acostumar a estar a serviço, né? Desse lugar de abstração. Ele não é uma entidade, é uma abstração funcional. Ele só funciona. O ser mesmo é essa presença. Obrigado a vocês pelo tempo, pela abertura, pela possibilidade de estar aqui, de compartilhar. Eu sou muito, muito grato mesmo. A gente faz o que mais? Pode fazer as preces e depois continuamos conversando, né? Pode ser? Sempre depois de uma meditação dessas, do self-inquiry, né, de investigar a si mesmo e aprofundar, a gente sempre abre espaço para perguntas, respostas, porque às vezes são conceitos um pouco diferentes do que a gente está acostumado, né? Mas quando a gente percebe e sente, fica mais fácil. Só que aí depois a mente entra e a mente começa a criar perguntas. Aí tudo bem, a gente acolhe a mente. Você prefere que as pessoas perguntem? Eu acho que sim, eu acho que perguntar é bom, e aí a gente termina depois. Então, pode ser? Claro, você Se houver, né? Se houverem algum comentários, perguntas, sensações, percepções, isso pode ajudar a familiarização da mente com essa proposta. Outra pergunta? Qual delas? E não entra a pergunta? Não. Você escuta a pergunta, mas você não está querendo, não está respondendo. Você só ouve, só está. Como é que é essa sensação de só ouvir a pergunta e você só está ali? Eu acho que é essa sensação mesmo, só estar ali. Aham. Na postura da meditação vinha Enquanto essa ele fala, ele pergunta. Mas eu não senti vontade de responder as perguntas. Sim. Sentiu alguma outra vontade? Não, só estar ali estava bom. E aqui agora, tá bom? Sem entrar na questão. E se você tivesse com frio, tava bom? Frio? Talvez eu nem sentisse o frio. E se você tivesse com dor, tava bom?
Aham, Porque eu comecei a sentir dor no meu joelho. sim, é isso. A pergunta, a dor, o frio, as dificuldades, todos apontam para esse lugar. Todos são oportunidades de estar aberto para isso. Se você consegue continuar respondendo, tá bom. Tudo, por que não? Essa é a postura de abertura. E é isso isso pode estar constantemente aberto. Isso não precisa ser fechado de novo pela mente, pelo ego. Isso pode estar constantemente aberto. E isso traz uma coisa que eles chamam de Satyananda. Esse contentamento, o budismo fala contentamento, é esse contentamento com as circunstâncias que traz uma felicidade de viver e que você espalha para os outros, né? Não é escapismo, sabe? Assim, a gente não está escapando, negando, não é isso. É saber assim, tá bom, isso aqui está me apresentando, eu tô falando isso aqui porque eu tô com dor no joelho. Isso aqui está me apresentando uma oportunidade de viver o que eu estou dizendo e de dizer para ele, tá bom, tudo bem, eu acolho isso como mais um mestre, mais um ensinamento, né? Talvez até se eu tentasse responder, um esforço. Isso, exato, é isso. Para algumas pessoas, a gente precisa dar um nozinho na mente, é o que o Quan faz, a gente precisa enganar a mente. A gente não consegue enganar a mente, porque é sempre a mente enganando a mente, mas a gente precisa dizer para a mente, olha para você. Esse enganar é virar o espelho para cá. E aí quando o olho não consegue ver o olho, quando o ouvido não consegue ouvir o ouvido, abre outro olho, abre outro ouvido. E aí a mente abre, ela sai da frente. A mente é desse tamanhozinho diante da grandeza da vida, do que a gente é, desse ser. Só que ela é do tamanho de uma unha, só que ela está bem aqui, ó. A gente não consegue ver mais nada a não ser a própria mente. Quando a gente faz assim, ó, olha para isso, a gente tira esse tampãozinho. E aí a gente vê com o coração aberto, né? Vê a vida como ela se apresenta, sem ficar julgando e esse esperando. autor, ele começa já com uma coisa que o tempo todo está insistindo na cura do corpo. Você tem que estar atento, como ela falou, do corpo. Sim. Esse acolhimento todo, você Sim. prestando atenção em tudo isso. Sim. Tudo isso faz parte. Né? Amorosamente. Você viu que no texto de hoje ele fala dessa pessoa que estava com dores terríveis, até que ela conseguiu perceber que ela tinha que gostar do próprio corpo, que ela não conseguia, né? Então a mente se confundiu toda por causa da dor do corpo, que é uma unidade. E muitas vezes a gente faz isso, Tereza, em função da disciplina. Eu faço Aikido há muito tempo, fiz Aikido há muito tempo, estou parado agora. Eu tenho um grande professor de Aikido chamado Thierry, que ele, por causa da posição sentada, ajoelhada, teve problema de joelho. Ele só conseguiu mudar quando ele percebeu que a disciplina pode ser, ela é importante, mas ela não pode ser maior do que o respeito a si mesmo, aos outros, né, e à vida, né? O Shannon Rinpoche, que nós estudamos tanto, que ele é o mestre do Lama Padma, né? Então ele foi obrigado a meditar desde criança e ele tem atrofia nas pernas. Desde os 60 e poucos anos a gente conheceu ele aqui no ciclo, acho que várias pessoas conheceram, né? Ele já usava bengala muito cedo. Então é uma coisa absurda, ele atrofiou as pernas. Sim. Uma coisa incrível, quer dizer, umas coisas que tem que prestar atenção, não? Para quê? Aquilo que você... Para quê? Sim. Pra quê? É diferente, por exemplo, de alguns estados alterados de consciência, como o estado de graça, de santificação. Porque aí, às vezes, até aparecem coisas, né? Que tem um grande meditador chamado Ramana Maharshi, que quando teve esse deslumbre, né, do despertar, entrou num estado tão profundo de meditação que ficava dias, e colocaram ele no sótão de uma casa, e quando acharam ele depois, ele
tinha bichinhos comendo a perna dele, assim, já. E ele totalmente fora, né? Mas isso foi uma transição, né? Um momento de transição de consciência para ele. Então, algumas pessoas passam por esses momentos de transição profundas, né? Para o nosso amado São Francisco, né? Ele teve as chagas, assim, e não é fácil. As pessoas que tiveram, né? Isso pode acontecer, é diferente, né? Assim, porque às vezes a gente precisa passar por isso, né? Assim, para chegar nesse lugar mais sereno, né? Mais respeitoso, harmonioso. Mas isso é um caminho, né? São vários os caminhos, né? Deus apresenta várias portas, eu não sei nem se eu posso falar esse nome, mas enfim, seja lá como for, né? Isso é nos apresentado de várias maneiras, mas é para chegar nesse lugar de harmonia, de amor, de paz, né? De presença. E compartilhar isso, né? Sem achar que isso faz você diferente de alguém. Porque todo mundo é a mesma natureza. E temos todos, né, a mesma capacidade humana de só estar consciente de que estamos conscientes aqui. E isso flutua, para todo mundo flutua, para os santos flutuam, para os iluminados flutuam, só que essa flutuação não afeta, né? Tá com sono, não tá, passa raiva. A raiva vem, mas ela não fica. Ela vem, passa, isso não arrasta. Sabe, assim, não... Como o bambu, por isso que o bambu está aí na frente. É como a dor vem, a dor vai, né? E alguma coisa permanece. Isso que permanece é o que é. A gente estava olhando uma camiseta que nós estávamos publicando um trecho sobre o Ari. O mês que vem vai sair um livro sobre as pessoas que já partiram. E daí a pessoa que está escrevendo o livro, que eu falei para você, né, do meu marido, né? E daí ele tem uma camiseta, está escrito um pedaço em italiano de uma camiseta que ele está usando. E daí o Remy perguntou, o editor disse assim, o que está escrito, qual é a frase toda? E a frase traduzida é a melhor coisa que você pode fazer por você. E daí não terminava a frase. A melhor coisa que você pode fazer por você é fazer uma coisa pelos outros. Ah, que lindo! E é isso mesmo. Sim. É bem essa ideia. Ajuda muito. A melhor coisa que você pode fazer por si é fazer alguma coisa por outros. Acho que é atribuída a Teresa de Calcutá, alguma coisa assim. Acho interessante, né? É um caminho. É um dos caminhos. É um outro caminho. O caminho meditativo é um caminho, né? O caminho do Karma Yoga, da doação, dana, né? É um outro caminho muito importante, né? A devoção tem um outro caminho, que é o da devoção, né? Mas são muitos caminhos. As paramitas, né? São as várias, Sim. Né? A generosidade, né? Sim. Tudo isso, né? Mas é o jeito de estar vivendo no mundo, né? Isso. Né? Só existe um jeito de estar vivendo no mundo. Só existe um jeito de estar vivendo no mundo, amando. Sendo amor. Depois disso que a gente se reconhece, e a gente reconhece, só existe esse jeito de viver, amando. É a única ação que é possível. Não dá vontade mais de machucar nada, quebrar nada, matar nada. Não dá, isso some. E não é piegas, não é uma coisa assim forçada, né, sabe? Não, agora eu tenho que fazer algo pelo outro, entendeu? Assim, é claro que naturalmente surge como essa pessoa linda foi generosa com a gente durante dias. Isso é expressão profunda de amor, de dedicação. Você o tempo todo, nos pequenos gestos, espontaneamente. Isso. Ela estava vindo na rua, um carro precisava sair, ela parava, o carro saía. Ela dá lugar. Sim. Sabe assim, cada gesto é um gesto de... A gente percebe isso. É uma pessoa que tem a prática, porque cada gesto é um gesto de amor. Cada gesto é um gesto de generosidade. Não precisa ser efusivo, não precisa aparecer, sabe?
É isso, na presença, na delicadeza. É nessas delicadezas que a gente vê a presença, né? A sutileza, né? Faz muita diferença no dia a dia. Muita. A pessoa que recebe essa coisa de alguém já passar na frente de um carro, Muita. né? Eu acho que isso toca coisas muito simples, né? Que Faz toda a diferença. Tem estudos, inclusive, de psicologia social no trânsito, super educativo. que muda muito. Faz toda a diferença. Eu acho que sempre essa coisa com o outro, eu acho, né? Essa relação com o outro, eu acho que faz toda a diferença. Não ser autocentrado, né? Uhum. Eu sempre, o meu espaço Sim. e as coisas, isso eu acho impressionante como Sim. faz diferença, né? Sim. Eu acho que é Edith Stein, que ela tem um conceito, né, de hospitalidade incondicional. Ah, quem é? Eu acho que é Edith Stein. Edith Stein? Edith Stein, Eu desconheço, me perdoe. Ela fala, ela tem um conceito chamado hospitalidade incondicional. Que é isso de receber, né, de acolher o outro sem esperar nada em troca e com tudo que você pode oferecer, né? Sem julgar, sem... É bem interessante. Se você consegue fazer isso com você mesmo, isso mostra que você não se vê diferente dos outros. Porque é muito comum eu fiz muito isso, assim, a querer ajudar os outros, a estar doando os outros e me negligenciando, né? Sim, é tipo por uma condição humana. É uma condição humana, compartilhada, como você. Eles falam assim, acho que até nesse, não sei se é nesse capítulo, eu me lembro. Não, é porque eu estou lendo bastante o Thich Nhat Hanh, aquele livro do Zen, e ele fala que você não consegue amar o outro se você não tem amor pelo seu corpo. Ele diz que não consegue. Ele questiona isso. Se você não consegue perceber que você ama, você tem desprezo pelo seu corpo, eu acho que ele está dando exemplo, se não me engano, a respeito disso. Ele fala assim, você não consegue ter esse respeito pelo seu corpo, como é que você vai olhar o outro ser humano de uma maneira respeitosa? É interessante, porque normalmente ele é tão generoso, né? Mas porque parece que é uma das coisas também que o Dalai Lama se impressionou muito com essa coisa de, assim, de autoestima. Ele não consegue entender isso. Né? Lembram que a gente já estudou sobre isso? Porque não existe essa concepção de ter a respeito dos outros. É uma coisa que está junto. Amor próprio. Amor próprio. Então, a coisa que ele falava assim... Não, era outra palavra. Exatamente. Qual era a Mas questão? eu acho que essa coisa de amor próprio, que é uma coisa muito difícil de entender, né? Porque na nossa cultura todo mundo trabalha para ter amor próprio, né? Se não tem amor próprio, parece que... Por outro lado, se você não faz distinção entre você e o outro, tudo é amor próprio. Tudo é autocompaixão. Você... É a compaixão. É a palavra compaixão que ele não entendia. Sim. Ele não entendia que a pessoa dizia assim, mas eu devo ter compaixão por mim, mas como que está separado? Ele não entendia tem distinção. A palavra compaixão separada de si mesmo. Era isso? Sim. Ele não conseguia entender a compaixão separada, porque é uma coisa só. Sim, Eu e o outro é tudo junto. É isso aí. Sim. Eu ontem fui num centro espírita ali perto de casa. Uma pessoa sempre fala alguma coisa, né? Faz uma reflexão, e falando em caridade. Mas é a mesma coisa de compaixão. Eu fiquei assim, até ouvi com atenção, porque ela falava da caridade com o próximo, que é importante, tem pessoas que precisam de alimento, tem pessoas que precisam, mas a caridade também de olhar para esse próximo, quem ele é. Né? Até uma coisa que nós estávamos falando uma vez, essas pessoas, né, de teto, né, que são pessoas invisíveis, né? E de a gente olhar, ela falava assim, de olhar para essas pessoas e desejar o bem para elas, que elas consigam. Eu falei, gente, mas, né, eu achei assim, bem interessante esse conceito, né, lá no centro espírita, que não costumo frequentar, vou de vez em quando, e às vezes tem pessoas que vão com uma fala, às vezes, muito cheia de, sei lá, né, e essa Normalmente pessoa, não, mas eu achei assim interessante essa coisa. E também depois
a gente também. Digo, gente, compaixão com a gente, com as nossas dificuldades, com as nossas... Né? Eu fiquei bem feliz de ter ouvido essa palestra ontem. Assim, Legal. Né? Mas daí, assim, na contramão disso, lá no meu prédio, na entrada da minha garagem, tem ali um pequeno jardinzinho e às vezes ficam moradores sem teto que dormem ali. Uma vez estavam lá criticando um senhor, assim, falando como se ele fosse, né? E eu falei, olha, esse senhor, já me informei, ele é uma pessoa assim, assado, né? Então, assim, não venham com palavras tão duras contra uma pessoa de idade que estava dormindo ali, tratando como se fosse um lixo, né? E assim, é um problema que as pessoas acham que vão tirar a planta, vão colocar alguma coisa, as pessoas não vão mais ficar ali. É um problema social, né? Sim. Então uma pessoa deu a ideia de colocar ali um jato de água para a noite ficar... Sprinkler. Sim. O que talvez seja... Para não deixar as pessoas dormirem ali. Sim. Sorte que no prédio ninguém falou nada. Eu falei, eu pensei, eu quero ver o que vai vir daí. Né? Porque isso também é uma questão, não vai nem para discutir em grupo, né? Mas eu digo, eu já sei quem é essa pessoa. A pessoa que está morando no prédio, então a gente já sabe. Né? Uma pessoa que indica isso como sugestão para resolver o problema, um problema que, imagina, né? O problema do sem-teto desse, né? País, né? Eu falei, é uma coisa muito, muito louca. Louca isso, assim, de tratar dessa forma, né? Você bem, então, se ninguém no prédio se manifestou, então acho que tem muita gente que deve ter ficado chocada e não quis dizer nada, né? Eu acho que isso. me perdoe. Para mim, me parece ser desafiador manter um posicionamento amoroso sem distinguir você tanto da pessoa que está dormindo debaixo do teto, quanto da pessoa que diz para botar o sprinkler. Isso que é o problema. Isso que é o problema. E mesmo assim manter a postura amorosa e dizer assim, porque algumas coisas a gente precisa dizer não. Isso aqui não. Porque isso vai machucar. Mas ao mesmo tempo, sem deixar de se perceber, sem fazer a distinção entre aquele cara que você está dizendo não e você. Essa distinção, ele é diferente de mim, me coloca num lugar, para mim, melhor do que ele. Mas me chocou essa atitude. Não, eu sei. Eu não estou dizendo de você, eu estou falando assim, o quanto que isso é desafiador. E assim, até para não ter também uma fala que fosse moralista, Claro. o grupo não é lugar para discutir essas coisas. Sim, sim. Né? Não é lugar para discutir, acho que é um tema que é tão forte, Mas né? aqui teve, Ana, aqui na minha rua, teve uns moradores, teve pessoas que não tinham teto e foram dormir numa garagem aberta, aberta, simplesmente aberta, não tem nada. O pessoal estaciona, de noite não tem ninguém. E eles se incomodaram. Eles se incomodaram e disseram assim, a gente tem que se proteger, a gente tem que se proteger, tem gente que está vindo dormir aqui, tudo aí embaixo, vários lugares que eles usam como garagem, né? Assim, estacionamento, não garagem, estacionamento, mentira, estacionamento aberto. E tinha umas pessoas que foram dormir. Daí eles colocaram isso na rua. A gente tem um WhatsApp de rua, né? E eles falaram, gente, a gente tem que se proteger, porque onde já se viu, está tendo várias pessoas dormindo no estacionamento ali, né? A gente está protegendo. Mas eu não deixei passar, porque isso era uma coisa absurda. A gente está Era inverno. Eu falei assim, a gente tem que se proteger, né? Porque a gente está bem quietinho em casa, protegido, a gente está bem agasalhado, a gente tem comida. Vocês procuraram saber se essas pessoas estão precisando de alguma coisa? Eu falei, vocês procuraram saber se eles estão doentes? Porque eles já queriam chamar a polícia, porque para eles é dessa forma que eles resolvem. Essas pessoas estão doentes? Vocês não procuraram saber se estão precisando de alguma coisa? Se tem que encaminhar no hospital, numa UPA e tal? Silêncio total, ninguém mais mexeu no assunto. Mas é interessante porque daí, como eu sei lá os dados lá que meus netos me ensinaram, como é que a gente vê se alguém leu, porque ninguém põe os risquinhos ali, né? Mas daí quando você mexe lá nos dados, você sabe que eles leram, né? Então, quase todo mundo tinha lido.
mas ninguém se manifestou. Mas também sossegaram com essa história. Não porque é um absurdo. Imagina noite de chuva, noite de frio no inverno aqui embaixo, que dá uma ventania, as pessoas só nem estão protegidas porque está aberto. É verdade. Só entraram no estacionamento. É verdade. Quando a gente Só entraram. Quando a gente coloca o eu no lugar de servo, de abstração funcional, tudo é a gente. Pois é. Todos são a gente. Eu sei. Tudo é a gente. É bem o caso, né? Meu Deus. Eles, aqueles, eu, outro. Tudo é a gente. Mesmo que a gente às vezes precise, cada um precisa individualmente se posicionar de um certo jeito, a clareza vai além do posicionamento, a clareza vai além da manifestação. Essa clareza é que tem que manter, essa abertura é que precisa ser mantida. É disso que a gente precisa cuidar. A lucidez, né? Essa lucidez. É disso que a gente precisa praticar. Essa é a prática. Essa é a prática. Essa é a prática de manter o coração aberto. Essa é a prática. Na manifestação, na vida, nos altos e baixos, nas diferenças. Não, absolutamente não. Mas é perceber que mesmo discordando, isso não me distingue, isso não me coloca num lugar diferente daquela outra pessoa que eu estou discordando. É uma consciência que transcende as barreiras, apesar das barreiras serem muitas vezes necessárias para que a vida continue fluindo. É um cuidar da vida. A vida cuidando da vida. E às vezes a vida precisa dizer não. Coisa difícil. Depende. É difícil para... Aí a pergunta para quem ajuda muito. Por isso que eu gostaria de deixar essa pergunta como prática. Quando você fala isso é difícil e você pergunta isso é difícil para quem? Você vai dizer isso é difícil para mim. Esse mim, eu vejo esse mim de um outro lugar. Então, quando o mim responde isso é difícil para mim, é esse mim que tem que falar não, então, mas você vai ficar quietinho aí, ou então você vai seguir essa sabedoria. Mesmo que para você que acha que é difícil, você não sou eu. Entende? Mas é difícil a gente separar. A gente quem? Então, essa é a prática, sabe? Assim, essa é a prática. Para manter a abertura, a pergunta para quem ajuda. É isso que é auto-investigar. Quando fala self-inquiry, essa é a prática, né? Do self-inquiry. É manter o para quem ativo, para ele sempre apontar para a abertura do coração. Mesmo que a mente diga, aqui é necessário, ou a mente está a serviço de dizer, aqui vai ser necessário falar não. Aqui vai ser necessário... Sansara. Um paralelo com o texto de hoje é assim, o que em mim me impede, né? Talvez também, né? Fazendo um paralelo com o texto de hoje. Perfeita né? pergunta. O que em mim, né? Agora fala assim, que era até uma das perguntas assim, o que essa dificuldade vem me ensinar ou me impede, né? Então assim, o que em mim me torna difícil fazer isso, né? Sim, isso. Isso. Brilhante pergunta. Fica um paralelo, né? Sim. Só que quando eu pergunto o que em mim, eu ainda tô de novo dando vida a um mim que não existe, que é uma abstração. Quando eu falo o que em mim, esse mim ganha vida. Só que esse mim é só uma função mental, né? Então, quando eu falo assim, o que em mim me atrapalha me livrar de mim, aí sim. Sabe assim? Essa é uma boa pergunta, né? Assim, o que em mim me atrapalha? Né? É uma liberdade. Eu acho assim, que em relação a gente próprio, é compreensível e é necessário. Mas quando se está em funções sociais ou está em ações sociais, políticas, por exemplo, claro. Daí eu acho que tem que ver como é que funciona isso. Vamos ver como funciona isso. Porque daí você vai ter que tomar atitudes claro. de um jeito ou de outro, né? Sim. O seu lugar no mundo é um lugar sempre posicionado. Só que você não é do mundo. Sim. Você não é do mundo, você não é esse mundo.
Você se posiciona nesse mundo, mas você tem que manter a clareza de que você não é o mundo, nem do mundo. Sim, e que não é nem que você nem Essa é a clareza. controla o mundo. E nem controla o mundo, essa é a abertura. Mas você se posiciona no mundo. E se precisar, chicoteia os mercadores do templo. Se precisar, você toma uma atitude de Buda irado. E você não precisa dizer que você é Buda, nem Jesus, nem nada. Você é só você. E você não precisa ser mais do que você. Não precisa. É só isso. E é só isso. Contente-se. Tire a esperança de que além disso. Ser verdadeiro com isso é importante. Acho que tem uma questão assim, né? De você agir, se posicionar, mas sem se arrastar pela raiva do outro, né? Sem se... né? Assim, porque eu fico pensando assim, Difícil. não tem como você ver uma injustiça e você não se posicionar. Sim, até coloca isso aí. Você precisa se posicionar diante daquilo. Mas talvez a posição não é eu querer matar aquele que está cometendo a injustiça, ou enfim, né? Eu não sei, fiquei pensando nisso, assim, que talvez não seja se arrastar por um desejo de vingança, por um desejo, né? Mas deixa eu... Não, mas eu entendo o que você está falando. Eu acho que tem degraus. Acho que até que a gente chegue a esse... Calma. Esse descolamento, eu acho que tem degraus. Mas é isso. Até esses degraus, esse depois, te afasta do aqui e agora que você já é. Entende? Então, assim, vamos voltar para esse exercício da postura do coração aberto. Desse lugar que a gente é aqui e agora, o que dá vontade de fazer quando vê a injustiça? Parar a injustiça. Mas dá vontade de matar quem está injustiçado, quem está sendo o injustiçador, quem está injustiçando? É isso que brota do seu coração, na sua presença, clareza, com lucidez? Ou dá vontade de impedir para que ele nunca mais cometa aquela injustiça? Mas eu quero matar ele, eu quero matar o injustiçante, ou eu quero matar a injustiça? Eu quero acabar com a violência, ou eu quero acabar com aquele que foi violento naquela circunstância? Porque aquele que foi violento, o agressor naquela circunstância, pode ser você em alguma outra circunstância. Isso é relativo, né? É muito. Porque se a gente pensa um filho, né? Claro que é. Sim. Eu concordo, mas aí entra o capítulo, né? Como é que mantém essa abertura? Esse é o desafio desse capítulo. Esse é o desafio. A gente está levando o desafio desse capítulo mais fundo com essa conversa. Mais fundo. Para quando realmente apertar. Mesmo quando alguém se permite essa abertura, tem algum lugar que vai bater. Sim. E que o ego vai nascer de novo e vai crescer. Agora eu vou fazer aqui. Vou fazer justiça aqui agora. E isso é muito difícil. O ato a gente sabe que a gente condena, né? Mas... Sim. Mas o Tigre sempre fala isso, não tem diferença do algoz e da vítima. Ele sempre fala isso, né? Ele é bem categórico nisso. Mas pessoas... a gente acha difícil isso, né? Sim, mas o que a gente está fazendo é buscar isso. É buscar isso, né? A gente continua buscando isso enquanto não reconhece que é isso. O que eu procurei compartilhar é a clareza e o reconhecimento de que somos a presença divina na Terra. Enquanto a gente não reconhece isso com clareza e certeza, confiança e fé, essa é a fé. Porque a gente vai parecer para a gente mesmo que a gente não é. A gente tem que manter essa é a prática, é manter essa fé, manter essa abertura. Com convicção e clareza. E quando a gente tem essa clareza que a gente para de buscar ser, a gente só é. A gente se torna essa presença. Eu não estou mais querendo ser. Eu só sou. E isso é mais simples do que inventar coisa. Retornar para a sua natureza básica, para a simplicidade do que você é mais simples. Para você ser alguma coisa, você tem que criar alguma coisa. Para você só eu sou, só ser. Já está ali, né? Isso já é.
É mais simples. Então é simplificar. Eu não estou querendo criar nada, botar roupas mais em mim. Eu estou querendo me despir. Estou querendo me livrar de mim mesmo. Quanto mais eu me dispo de mim mesmo, mais simplesmente eu sou. Quanto mais simples eu sou... Dos vikings que eu botei na meditação. Ir se despindo, se despindo e se despindo. Isso. Até chegar na montanha, totalmente nu. Assim, já. E esse reconhecimento é automático, ele é simples, ele é imediato, está fora do tempo e do espaço. Você só é. Que é a natureza búdica que é falada. Só que isso são conceitos que a gente vai criando na cabeça. A gente tem que tirar isso da cabeça. Para só ser. Só ser, a gente não precisa inventar conceito. A gente precisa, ajuda para a gente comunicar, mas quando a gente... Sinalizar. Sim. São sinais, eles apontam. Mas a gente só chega na praia... Sim, É. sim. Ninguém precisa carregar um barco depois que atravessou o rio. São sinais, né? Então tem uma plaquinha dizendo para lá é a praia. Eu só chego na praia se eu não ficar na plaquinha. Eu tenho que deixar a plaquinha para trás e chegar na praia. Consciência búdica é só a plaquinha. Eu tenho que deixar isso de lado para só ser. Agora, de repente, fica claro. É isso. Que a gente ouve. É isso. E não precisa ir longe. Eu não preciso subir uma montanha. Eu não preciso ler 500 mil livros. É claro que os livros vão continuando ajudando a gente a manter a abertura. Para só ser. Ele nos nutre, porque o ego ele entra pela porta dos fundos, né? Ele escapa, ele continua iludindo. Todo mundo sabe que o Sol não gira em torno da Terra, mas a gente continua vendo o Sol girando. É a mesma coisa o ego. Eu sei que eu não sou meu ego, mas eu continuo vendo ele ali. Só que enquanto eu continuo acreditando no que eu estou vendo, eu não tenho olhos para ver que na verdade é a Terra que está girando em torno do Sol. Entende? Assim, é a mesma lógica. Porque o ego ele vai continuar produzindo a ilusão de que ele existe. O tempo todo. Só que isso, pra gente que reconhece que isso é só uma abstração, tudo bem ele está funcionando. Eu só não preciso me envolver com isso. Eu não posso me permitir envolver com isso. Eu quem, né? Vamos. Todo mundo pegou seu? Muito bem. Sim, por favor, eu não sei como começar. Que os méritos desse encontro se expandam a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de suas citações que vinculam essa missão, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo das muitas Vidas e até este momento, todas as virtudes que tenham alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho a beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento,
possam nem mesmo os nomes, doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas de nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam sua bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Que os méritos da nossa prática se expandam e toquem a todos os seres, especialmente os mais necessitados neste mundo, e que juntos nós possamos realizar um caminho iluminado. Obrigada pela presença. Obrigada. Muito obrigado. Falei tanto nessas banquetas? É que você não estava aí.